está lendo. Já estou fazendo o jabazinho aqui. Já quero começar, começo esse vídeo já desejando para você que nada esteja quebrado na sua vida, nada esteja quebrado, nada esteja faltando e nada esteja fora do lugar. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, né? Até eu vi um vídeo aí interessante, o rapaz estava no dealer, né? Concessionária. E aí, deixa eu arrumar uma luz aqui, tá bem aqui, batendo no meu olho aqui. E aí, ele olhou para o carro, bonito, né? E disse assim pro vendedor, né? Que ele precisa, que ele gostou do carro, ele vai comprar o carro. Em nome de Jesus eu compro esse carro. Aí vem Jesus lá e fala, opa, o meu nome não vai comprar não. Primeiro paga suas coisas lá que tá devendo, depois você pensa em comprar, compra no seu nome. Né? Por quê? Porque a gente tem que seguir. Para quem é discípulo tem que seguir Jesus, né? Tem que falar, a ninguém deveis nada, a não ser o amor. Né? Então, a gente tem que cumprir com os compromissos, né? Antes de ficar acumulando, porque hoje é uma parada esse negócio de comprar. Já era antes, né? O convite vem assim de avalanche agora, de todos os lados, né? Então tem que equilibrar. E é um pouco disso que eu vou falar hoje, né? Na sequência, né? Você que tem um business e entrando para o house cleaning, o cleaning service business, né? Quem é helper, quem é house cleaner ainda e quer sair disso, quer dar um level a mais, né? Passar para um nível seguinte de constituir o seu próprio business, tá? Então a gente tem feito uma série, você entra lá no canal do YouTube, que tá tudo gravado. Aqui também, vem aqui no TikTok, tá tudo lá, tá bem, depois que a gente faz a live, eu faço o upload 24 horas depois, tá? Um pouquinho mais, tá bom? E já aproveito, ó, peço para você um incentivo de clicar aqui no positivo, no thumbs up, carinhosamente chamado pelos brasileiros, né, que eu escutei, joinha, achei tão engraçado isso, né, aqui no thumbs up, e no coraçãozinho, e salva, que aí para você, se não servir para você, serve para alguém, tá? E eu já fiz aqui a primeira na entrada, o meu livro, a primeira edição do livro Decisão Corajosa, lá no Amazon, tá? Aqui, ó. Ele está disponível no Amazon e no Barnes Noble. E com força e determinação, termino o 2, começo o 3, edito o 2 e depois o 3. Né? 25, esse aqui é de 20, vou fazer o de 25 e depois o de 30. Né? Porque tem coisa para contar ainda. Né? Esse livro conta um pouco da história da decisão corajosa de ter vindo aqui para a América antes e um pouco, logo nas situações, né? Antes e quando chegamos aqui em 2001, 2001, sei mais exato, 19 de abril de 2001, um frio lascado, né? Um frio. E a gente, então tem um pouquinho aí da história. E ao longo desses 25 anos, né? Tá quase completando, a gente tem atendido os brasileiros donos de small business aqui nos Estados Unidos. Cleaning service, vamos lembrando aí, cleaning service, receptivo de brasileiros em New York, parking lot, estacionamento, accountant, lawyer's office, law office, accountant office, money transfer, delis, market, supermarket, aquele negócio de limpar, lavar carro, detailing, o que mais? Quem? Car wash? Não, é detailing. Quem limpa carro, não é o business chamado car wash. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Psychologist. Quem mais? Uma série de nichos a gente tem atendido, não só de brasileiro. Vários brasileiros famosos, que está aqui no livro. Vou até mostrar uma aqui que eu já mostrei. Mas por que você só mostra ela? Porque eu acho que ela é bonita, né? Luísa Brunet. Isso aqui é os quatro... Cadê? Os quatro fantásticos aqui, ó.
Meus filhos, o dia casou, a Lara, minha nora, né, minha daughter-in-law. Isso aqui é a casa da dona Silvia Martins, lá no topo na 59th Street. Isso aqui é a casa do Mr. Tom Jobim, falecido, né, gente? Eu não fui na casa dele, mas é a dona Ana Jobim, né? Já atendi lá várias vezes, né? Joesley Batista, né? É cliente, eu não faço acepção de pessoas para cliente, né? Sem exagerar também, tá bom? Sem exagerar. Mas assim, também trabalhando com tecnologia, desde 1980, quando eu entrei para o curso de tecnologia Mackenzie, né? E trabalho com isso. Muito embora deu uma desviadinha, né? Fiquei uns anos fora da atividade, mas entrei. E aqui na América, desde 2001, então, fazendo aí um monte de cliente, trabalhando com o dono de business. E a gente tem o trabalho do cleanerlegal.s para o dono do business de cleaning. Então, para você que é house cleaner, o helper quer sair. Hoje, eu vou trazer para você uma das armadilhas e vale para todos os business, no caso também aqui, uma das armadilhas que acaba laçando, né? Passa desapercebido. Tá? É uma armadilha que passa desapercebido na importância. Isso vale para todo o negócio. Tá? A situação é um pouco a falta de experiência de negócio. O negócio, o business, o negócio, ter um business, vai além de saber, do know-how, do saber profissional, da habilidade de executar aquilo que você vende, né? O serviço que você vende, tá? E aí que vem. Então, nós temos aí, falamos aí já eu até fiz uma listinha aqui, né? Das mentorias fantasiosas que apareceram ultimamente, se encher de empregado e depois se enrolar com isso por alguma situação fiscal, situação da lei, né? O marketing sem estrutura, né? Porque é demais, até a água mata. Tem que ser tudo dosado, né? Marketing sem estrutura, isso tudo está nos vídeos que estão gravados aqui nas plataformas, tanto essa quanto nas outras, aquela vermelhinha, né? Que você assiste o filme lá. E questão dos trabalhadores informais, que eu falei já, e misturar a vida, né? Hoje eu vou trazer para você duas situações. A primeira é a condição, vou dar uma resumida nas duas, mas a última é um resumão, né? A situação da carteira de clientes. Então, quando você é uma helper, quando você tem o seu schedule, né? Tem o seu, vamos dizer, a sua rotina de trabalho, já falei, né? Você montou um salário, você tem a distribuição durante o mês e ali você tem o seu valor de dinheiro que ganha. Parece que eu tô meio torto, né? Escrevi com defeito. O dinheiro que você ganha, então você fez um salário. Você não fez um faturamento, não fez já fez um salário. Então você tem. Então você não preocupa muito com isso, que também não precisa tanto, né? Porque você tem controle, é pouca gente. Mas o business exige mais controle. Business trabalha com número, né? Todo tipo de número. É como você tem o seu carro. Imagina o seu carro, você está dirigindo e não tem o dashboard, o painel. Não tem nada lá. Como você vai saber quando tem que abastecer o carro, seja elétrico, seja combustível líquido? Como você vai saber qual a velocidade que você está indo, se você está dentro do permitido, a temperatura? Então, o carro elétrico não tem nada disso, né? Mas vamos falar de um carro que tem muitos controles, né? A pressão do óleo, se o óleo está bom, se o freio está bom, como é que você vai saber? Precisa do dashboard. Então, a todo instante que você está dirigindo, manejando, conduzindo, palavra correta, manejando não dá, né? Que é espanhol, né? Conduzindo o carro, você está analisando aqueles números. 25, 35, 55, né? Meio tanque, um quarto, reserva. Então, você está fazendo análise. Reserva, já preciso reabastecer. Olho na velocidade para não gastar muito, mas dá tempo de chegar. Então, você está analisando números. No business, o dono do business, essa é a tarefa principal. Mas, Jefferson, eu trabalho, eu faço, eu busco, eu trago, eu levo, eu compro, eu vendo.
E você tem que lidar com números. Você tem que analisar os números, porque através dos números é que toma-se decisão. Você deve despender mais tempo nas planilhas do que com outras coisas. Porque, até com o marketing, né? Por quê? É um equilíbrio que você faz ali. Então, nós temos aí, vou trazer a questão dos clientes, que é importante. Como eu falei, se você tem uma carteira aí, média, trabalha, né? Então, agora, né? Se você está nesse nível, é house cleaning, tá? É house cleaner. É uma house cleaner, trabalhando com house cleaning, né? Aí você não preocupa. Você conhece o John, a Mary, a Anne, a Miss Fulana, o Miss John, a Miss Anne, você conhece todo mundo de cabeça, não precisa ter lá trabalhar com planilha, trabalhar com agenda, não precisa. Mas controlezinho você leva, né? E leva mesmo, não é complicado, né? Aquela continha de doméstica, de padaria, mas paga aluguel, paga ali, pronto, acabou, é sua conta pessoal. O business tem a conta do business, né? Tem o histórico e as ocorrências do negócio. Então, o que você vai fazer? Você tem clientes, para que você tenha não só controle, entenda bem, existe no mercado aí, não sei se existe ainda, né? A questão da venda do schedule, né? Então, a pessoa vai lá, faz aquele dinheiro e ela vende. Eu tinha até um anúncio, em alguns dos vídeos aí que do Clean é Legal, eu falei, mostrei a tela, tirei todas as informações pessoais, né? Eu ia falar pessoais da pessoa, né? Então eu dar uma brecada. Todas aquelas informações sensíveis e pessoais e mostrei o que a pessoa estava oferecendo, quanto ela estava pedindo. Não mostrei a pessoa. Isso não é um business. Isso não significa um business, né? Um business é você estar com ele todo registrado, conduzindo, né? E se você não agregar valor no próprio business, você arrumou um emprego só próprio, né? Arrumou o patrão que é o self-employer, você está self-employed. Então você começa a fazer uma carteira de clientes, você tem várias informações importantes. E é preciso coletar essas informações, é preciso ter os pagamentos anotados, é preciso saber quantos clientes tem, quem são esses clientes, quais os serviços que têm esses clientes, como funcionam esses trabalhos, quanto que cada cliente paga, quando que cada cliente paga, como que cada cliente paga, quem é o cliente que paga na faixa X, da faixa Y, da faixa Z, W, né? Você tem do perebinha ao... Tá, então você tem uma carteira que você precisa ter um panorama. Quantos clientes... Eu falo pereba para falar aquele baratinho, tá? Quantos clientes baratinhos? Não falando mal, entenda bem, tá? Quanto cliente baratinho? Quanto cliente baratinho plus, né? Quantos clientes já na faixa normal? Quantos clientes casas, né? Home, residência, casa. Quantos clientes de apartamento? Quantos clientes de vacation property? Quantos clientes de luxury house? Quantos clientes commercial cleaning? Quais tamanho? Então é preciso ter um cadastro disso para controle. Não sei se eu já falei, né? Mas não sei se você conheceu o negócio chamado mandiopan. Mandiopan era uma coisinha assim, é um saquinho pequenininho, vinha lá uma escama, feita de milho aquilo, eu acho que. Não sei direito o que é feito aquilo. Não existe mais, eu acho, né? Muitos anos, essa coisa era criança. E aquilo era um saquinho, uma caixinha, parecia até aquelas de gelatina, pequenininha assim. Rapaz, você põe aquilo, e aquilo você fritava no óleo, né? Você frita no óleo, evidente, né? Mas era colocar e tirar, aquilo não pode largar lá fritando. O óleo só dá uma esquentada e levanta, né? Deixa eu dar uma afastada aqui. Aí, não parecer. Só que aquele saquinho dava 3 bandejonas, né? Pra assistir filme, então é uma beleza. Dá mais que pipoca aquilo lá. Mesma coisa da pipoca, né? Pipoca é um saquinho de milho que você põe lá, blá, 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 aquele monte, assim. Então, é igual mandiopan. As informações, elas se multiplicam dia a dia. As ocorrências, elas são muitas no dia a dia.
muitas ocorrências, pessoas, clientes, material, banco, contas, recebimentos, você tem vários tipos, então você tem várias ocorrências, isso você não consegue mais controlar do modo antigo. Então você precisa ter o que a gente chama de controle. Existem softwares aí, e eu vou te falar um que a gente já usa desde quando surgiu, há 15, 20 anos, nem lembro mais que já temos praticamente desde quando chegou, né? Existem alguns softwares que eu não posso falar aqui, né? Porque já me tiraram do ar uma vez. Existe aquele software muito conhecido de contabilidade, aquele também serve. Tem 3 softwares de contabilidade que se usa muito aqui. Tem um que começa com Q, né? Que é da né? Senão o negócio pega, né? Tem outro que chama com P, que é uma árvore de pêssego, né? Falando em inglês, você vai falar aí. Que é menos usado, né? Eu tenho um cliente que nós conseguimos colocar, ele queria um controle bem simplesinho, né? Não é muito assim, mas já resolveu. Um software muito antigo, que era, essa palavra não é problema, que era o Money, daquela empresa de software de computadores, de sistemas, né? E que não tem mais, né? Não tem mais, mas tem versões free, que é antiga, mais nova, a última versão, acho que era 2005, tanta coisa assim, é bem antiga, mas está disponível, faz download e usa, serve também. Mas o que eu quero colocar é, você tem que ter um CRM. A gente usa um ZOHO, né? Parece aquele da capa preta, a maneira de falar é da capa preta lá, do chapéu, aquele antigo, né? Do cavalo preto, né? Não, Zorro, pronto. Você precisa registrar as ocorrências, registrar os problemas, os pagamentos. E outra coisa também, que não pode deixar de ter. Enquanto House Cleaner, na Helper não acontece isso, a House Cleaner pode ter Helper. 1, 2, né? E você Helper não tem Helper, né? Você é você mesmo. Então, uma das coisas que se tem com cliente, e aqui preza-se muito isso, né? São contratos, agreements. Não se começa nenhum trabalho sem ter previamente acertado um agreement. No cleanerlegal.s tem modelos, se não me engano tem 2 ou 3 modelos, tem alguns modelos de agreement que estão até no software possível de fazer alterações. Então, se você, aproveitando hoje, já entra na Cyber Monday, né? Está acabando já, mas já ainda está, vai ficar até o final do ano o desconto no cleanerlegal.s, curso de vídeo. Você tem todos esses materiais em download lá, que está por apenas R$198. Então você entra lá, se você tiver com dificuldade, tiver com desconfiança, você pode me chamar no 201-719-386. Eu vou lá, abro a sua conta, você paga do jeito que a gente combina, você quer fazer, quer ou o que você quer, já entra lá, aí você faz, já vejo a conta, você começa a fazer e tem lá tudo, né? Tudo disponível. Você não precisa fazer o curso como assiste um filme de cabo a rabo. Não, o curso é para ir fazendo, é para consultar, é para ir entendendo. Se não entendeu, volta, assiste de novo. Você vai ter tempo suficiente para entrar. E se não tiver ainda entrado, fala comigo que eu faço você entender como funcionam as coisas aqui na América. Não pode esquecer que estamos com um novo posicionamento do governo para estas coisas mais sérias. Lembre-se que aqui, diferente do nosso lugar, a lei, ela funciona. As pessoas da lei fazem com que ela seja aplicada. Então, você precisa saber como é que se joga o jogo, sem entrar em trouble. O cleanerlegal.s é para isso, tá? É para você se equipar com informação e dar os passos. Então, lá tem agreements em inglês, com tradução ali em alguns tópicos lá para você entender o que está ali. E ter um agreement significa estabelecer deveres e direitos das duas partes. Então, você vai ajustando. Então, vamos fechar um serviço. Mas mesmo para arrumar uma casa, não é de praxe fazer. Mas se você quer começar a ter esta atitude, as pessoas vão ver você diferente. Por quê?
Elas devem ver você diferente. Eu falei isso num vídeo na questão de valores, né? Que você já trabalha com pessoas já há muitos anos, aí você abre o seu business, só que elas continuam te vendo como house cleaner. Elas não estão vendo a Mary Jane Cleaning, que é o nosso business formalizado, ou fictício aqui, em termos de nome, né? E se você não sabe, John Doe e Mary Jane são nomes, não são pessoas, são nomes genéricos para falar de pessoa, né? De alguém, né? Como o Beltrano, Cicrano, essas coisas. Então, quando você coloca um agreement, o americano preza por agreement. Está escrito lá, não há como reclamar, tanto de um lado quanto do outro, né? Estabelece todos os trabalhos, o que vai fazer, o que não vai fazer, o que vai ser extra, o que faz no pagamento, como paga, por que paga, que dia que paga, como não sei o quê. Então tá tudo lá. Então, ter um agreement, você está documentando um cliente. Aquela pessoa é um cliente. Ele não pode terminar de uma hora para outra. Mas é o que acontece no seu rent. Não se entra numa casa, assim, vai lá, joga, vamos dizer, né, 99% precisa ter um agreement. O povo exige. E põe no Realtor, e põe lá um monte de regra, aí assina, né? Aí pede seguro, aí não pode gato, não pode cachorro, não pode nada, né? Só pode pagar. Então, você pode morar e pagar? Não, só paga, não precisa nem morar. Então tem muita regra. Então você aceita ou não. Como aconteceu com o caso com a gente, né? Precisei alugar um lugar e o sujeito falou assim, não, no pet. Aí ele disse, passou, não, aceito. Se você paga um valor anual para ter o cachorro. Esse até foi mais decente, né? Teve um que falou, põe ele para dormir. Então, não aceitei? Não foi conveniente para mim, falei que não. E o outro? Fez outra proposta, ele não aceitou. Pronto, então eu não vou. Então, há um contrato, e isso tem que estar no contrato, tá? Como renovar valor? Cliente tem 20 anos que você trabalha com ele. Como que você renova o valor? Você tem que começar a chorar, né? Começar aí já dar uma pista para ele que precisa aumentar. Agora, no contrato, não. O contrato tem validade, não é ad eternum. Entrou e tem contratos que você faz, que é comum fazer isso. Você faz o contrato por um período, normalmente de 12 meses, você pode arriscar para 24, ou faz 12 meses, ou faz 6 meses, ou para 3 meses, ou seja, estipula um período mínimo. 12 meses. A pessoa vai falar, não, 12 não, vamos fazer 6 meses. Pode 6 meses. Aí, chegar nos 6 meses, tem a situação de renova automaticamente por mais um período igual, ou num período maior, por exemplo, faz 6 meses. Aí, ninguém falou nada, renovou para mais um período. Aí você estipulou que alguns dias antes, 30, 60 dias antes, né, tem que dar uma notícia para dizer não quero mais. Não é chegar no dia, não, agora não quero mais. Não, antes. Então isso é controle. Quantos clientes tem, quais são os contratos, que dia que vem esse contrato, que dia que foi assinado, como foi assinado, foi notarizado. Olha quanta coisa. Já precisa fazer tudo isso? Mas minhas amigas não faz, eu nunca vi ninguém fazer. Não faz porque quem não quer fazer, e depois vai acontecer isso que eu estou falando. Não agrega valor ao negócio. Você já percebeu que você vai fazer uma assinatura? Você abriu sua conta aqui no TikTok, ou na outra plataforma que estiver passando esse vídeo. Foi assim? Você chegou lá, pôs o e-mail, pronto, entrou? Não, passou um texto lá gigante, ninguém lê. Né? É o EULA, End User Liability Agreement. Termos de responsabilidade, etc. Então é um agreement. Então, você pode ter não lido, mas que está escrito lá, tá. Então você assinou um agreement. O fato de você ter passado, clicado lá no agree, é que você aceitou. E depois não reclama, né? Fala o nome dos outros, eles vão lá e cortam o seu vídeo, né? Faz parte do agreement. Então você vai lá e lê. Por isso que ele põe aí, vai lá ler o negócio lá nas regras, né? Então é preciso estabelecer. A chatice do BIS é essa, né? Por quê? É segurança de ambos os lados.
E a hora que o seu business começar a ter um nível, é preciso ter um advogado no bolso. É preciso ter um law office e precisa ter um accountant constantemente. Um law office que começa naquele use quando precisa, né? Usa por vez ou usa por mês. O accountant é a mesma coisa, usa por vez ou usa por mês. Marketing é a mesma coisa, usa por vez ou usa por mês. Dependendo como é que está, é preciso ter um apoio de um advogado, que entende das coisas, para não cair em armadilhas de contrato também, né? Aí você, com o CRM que você tem, CRM significa, a gente fala CRM. CRM significa Client Relationship Management, gerenciamento de relacionamento com clientes, é o contrário. E o que tem lá dentro? Hoje tem esse que eu uso, né? E que eu configuro para cliente, porque a gente configura software para cliente, a gente configura todo tipo de software para ele poder usar, ensina, né? E vale lembrar que todos os softwares que a gente configura, acerta, estão dentro dos compliances exigidos por lei. Hoje não tem mais aquele software que está instalado no seu computador. Então as pessoas estão usando tudo online. Seja aquele que começa com Q, seja aquele que começa com... o antigo que a gente usava era o do Norton, né? Mas era tudo local. Então aquelas informações estavam local, no computador, ali no business, deixa eu voltar para trás um pouco. No business, eu falo com a mão, né? No business, então ela não tinha problemas desse tipo do compliance. Só software que está online, onde está o software? Você acessa o software através do browser. Todo aquele database está onde? Armazenado onde? Quem é o responsável por isso? O que faz com isso? Eles estão realmente protegidos? Tem alguém que usa os e-mails, os telefones, os SMS, os endereços, os cartões. Então, a gente configura software que tem responsabilidade no mercado. Software já consagrado no mercado. Ok? Se eu quiser fazer o meu, você pode fazer. Mas vai ter que fazer. Vai sair um pouco caro? Vai sair bastante caro. Tá? Vai sair muito caro. Por quê? Porque tem que cumprir os compliances da lei. Entende? Mas eu compro aqui, então tem $29. Pois é, porque ele vende para milhões de pessoas e tem todo um suporte, né? Todo um suporte. Então, você tem esse controle de todos os clientes. E tem os contratos armazenados e tudo mais. Está tudo regrado ali. Quando você tem isto no seu negócio, no seu business, e alguém parar assim para perguntar e falar, pensou, você está aqui, abriu o seu business, você fortaleceu, começou, né? Você vamos criar um cenário? Vamos. Porque para que a coisa materialize, é preciso começar aqui dentro, tá? Não é uma fantasia isso é uma projeção. E aqui na América a gente trabalha muito, não com o imediatismo, mas a projeção. 2026 estou abrindo um negócio, estou formalizando. Como que eu vou estar em 2030? 2030. Jesus não voltar até lá, né? Como é que eu vou estar? Independente da economia, qualquer coisa. A caminhada é uma coisa. Como é que eu vou estar? Então, você vai projetar. Então, sou uma helper, vou passar um ano, 2026 eu vou formatar, vou começar um trabalho de formatação, 2027 eu vou fazer um trabalho de expansão, se não der fica para 28, mas a base tem que ser sólida. Aí você monta uma carteira, então você vai acompanhando a carteira. Você abriu o business, você tinha aqueles 10 clientinhos seus, 20 clientinhos que você já tem, aí passa a ter 25, 35, 55, 95, 505, 2005, um monte, né? Não dá mais para você trabalhar. Então você vai ter que ir medindo, database das pessoas que trabalham com você, todas as informações da pessoa, todas, procedência, da onde que a pessoa veio, o que a pessoa fez, aquele background check precisa ter, ou não tem, né? Costume de fazer. Eu já vi acontecer barbaridades com a pessoa. A pessoa vem, trabalha,
Ela 3, 4 meses trabalhando, para um dia some. Não vem, aí tá normal, não vem. Passa 2 dias, não vem. 3 dias, não liga. Aí não tem, não acha mais a pessoa. Já aconteceu, na Argentina aconteceu. De a pessoa simplesmente passar a mão e anotar o cadastro de alguns clientes. Os clientes começaram a ligar. Fulano ligou para mim. Falei, olha, mesmo tomando cuidado já acontece, né? Inclusive, tem uma documentação chamada Confidentiality Agreement, né? Onde você tem que estabelecer um prazo. A pessoa entrou para trabalhar para você durante um prazo, eu recomendo, eu acho até pouco, né? 5 anos, a pessoa que trabalhou para você, se ela sair, 5 anos depois que ela sair, tá? Depois que ela sair. Ela trabalhou 2 anos para você, prendeu tudo. Aí, ela abre um business igual, óbvio, né? A pessoa não vai trabalhar de cleaning service e depois você trabalhar, vai abrir uma sapataria, não vai, né? Então, eu estou até fazendo uma coisa aqui, agora que eu percebi, mas enfim, é para quem é dono do business, né? Você abre o próximo. Aconteceu, tem uma cliente que ela tem um pessoal que tem multiservice aqui na região e comprou o business de uma pessoa, depois de 6 meses, a pessoa abriu o mesmo business. Você vai abrir igual? Não, não vou. Do outro lado da rua, na frente. Ficou os dois assim, igualzinho, mesmo business. O que aconteceu? O trabalho intenso. Por que ela comprou o business? Por causa da carteira que ela já tinha. E ela vendeu por causa disso. Aí o que aconteceu? Os clientes começaram a sair do que ela vendeu para ir para ela que ela abriu. Isso é uma prática completamente abusiva, uma prática antiprofissional, antiética, anti qualquer coisa, né? Que a pessoa vende o business, abre o business e os clientes voltam para ela, né? Então você quer fazer um contrato muito bem explicado. No raio de 100 milhas você não pode abrir nada. Não precisa exagerar também, né? Mas um raio aí de 20 milhas, pelo menos. Não pode abrir nada parecido, porque 20 milhas já fica ruim da pessoa aí, né? Nada durante este tempo. Ela parou de trabalhar aqui, entrou 1 ano, ficou 2, então daqui 5 anos não pode abrir nada. E se ela abrir? Você não contrato, tá com sul nela e pronto. É simples aqui, né? Então você tem, olha só, por quê? Para não perder, porque você perde faturamento, né? Então a partir do momento que você tem um negócio, um business, você já não tem um salário, todo o dinheiro que o business faturar, entrar, não é o seu salário, é do negócio, é o faturamento. Inclusive, eu vejo gente aí falando de negócio, eu abri o business e tal, essas mentorias fantasiosas, né? Vou faturar 1 milhão por mês, não vou exagerar também, por ano. 1 milhão é o faturamento. Todo business tem, no mínimo, de 20% a 25% de custeio. Se não for mais, né? Pode ser 30%, aliás, 80%, ao contrário, é 80%, 85%, 90%, dependendo, né, da maneira de administrar, de custeio do dinheiro que faturou. Imagina. Então você tem um controle de clientes e os agreements. Hoje, com todos os CRMs digitais que tem, e eu comecei a trabalhar, a usar do Norton, imagina, lá atrás, 80 e tal aí, já, quando nasceu o Norton aquele de vírus, né? Que também tem o CRM, tinha o PC Anywhere, tinha várias softwares do Norton. Ainda tem, né? Mas a gente não usa mais, só usa esse que eu falei aí, né? Então a gente configura, acerta, regionaliza, né, no país aqui, com vários, põe o nome da empresa, põe o nome do... Você tem que pôr toda a informação do business, porque ali tem informações próprias, né? É como a conta do banco. Você entra no software, quem é que está tomando conta de tudo aquilo lá? O banco. Quem é responsável por aquilo? O banco. Você entra você entra na sua conta. Esse software que a gente funciona, que a gente configura para o negócio. O seu cliente também vai ter acesso a um portal que ele vê os invoices, ele vê todo o andamento, o cartão dele, se ele vai pôr o cartão, se vai venceu, tem e-mail. Então você vai ter um ambiente, precisa ter um ambiente igual dos grandes business. Você vai começar pequenininho e vai subindo. Essas contas online são assim. Configura pouco e conforme for crescendo, vai
aumentando, e os controles vão aumentando. Por exemplo, nós fizemos um trabalho para um dog daycare, dog, só cachorro, dog daycare, e tem walking dog e tudo. O software de controle tem até GPS. Quando o cara vai sair para dar uma voltinha com o cachorro, o cara está olhando, o cliente está olhando. E a gente fez uma configuração também que a pessoa está vendo por câmera tudo pelo software. Lá os cachorros, daycare e tudo lá. Paga. Então, esse é um controle que você tem. E junto está lá a carteira. E a cereja do bolo qual é? Quando alguém se interessar pelo seu negócio, você não vai vender o seu schedule. Porque isso é burrice. Pode ser no nível de negócio que existe aí, né? É o que se faz. Mas no nível de negócio, de business, não. Eu já vi cliente, aconteceu uma coisa tão interessante. O cliente vendeu o schedule, mas não vendeu o business, né? Olha o que fez. Vendeu o schedule, mas não vendeu o business. O que é vender o business? Tudo que é do business, não só os clientes. Então ele vendeu os clientes. Aí a pessoa comprou, abriu um business e pôs os clientes. Aconteceu o quê? Perdeu tudo. Os clientes começaram a chiar. Então você tem por exemplo, né, várias plataformas aí que uma empresa vai comprando a outra, mas ela às vezes mantém por um bom tempo, se não o tempo todo, a marca daquele business, para que a pessoa não mude. Mudou, não quero mais. Então o cliente é daquela companhia, daquele business. Então a pessoa se interessou para o seu negócio. Porque pessoas que têm interesse de comprar negócio, você olha, mas você vai aprendendo a fazer cálculo médio de faturamento. E negócio é bom porque a gente calcula quantas pessoas tem dentro desse negócio. E essas pessoas, ele começa, né, pode abrir um interesse. Qual é o nível de clientes que tem? Quem são? Então, a pessoa pode falar assim, olha, eu estou interessado no seu negócio. Eu quero comprá-lo. Aí você tem... Não estou vendendo. Não. Vende uma porção do negócio. Existe, né? Não sei se você sabe, que existem 2 tipos de negócio para ser aberto. Vários tipos, eu vou resumir 2. O LLC e o Corporation. Quando você abre um Corp, você tem a possibilidade de vender um private share. Não precisa estar na Nasdaq, não precisa estar na SP500, não precisa ter, não precisa ter stock market no stock market. Não, você vende os shares. A pessoa quer fazer parte e está vendo o negócio, ela vai entrar, injetar dinheiro. Ele vai confirmar se existe possibilidade, se aquilo que ele estava calculando mentalmente é uma realidade. Como é que você mostra isso? Falando? Não, tem que provar. Vou contar outra história aqui que eu lembrei aqui. Você tem que provar. Como é que você prova? Tirando os reportes que os softwares oferecem. Mas quanto tempo eu tenho? 5 anos. No primeiro ano, tanto, segundo, terceiro. Falei, eu quero ver. Quando você vai fazer empréstimo? Vamos falar uma coisa cada vez, eu vou fazer atropelando, né? Então você vai começar, você vai tirar os reports, e para mostrar faturamento de quarto, faturamento de semestre, faturamento anual, do corrente, do anterior e do anterior. Do atual, o último e o penúltimo. Para ele ver se o bis caiu, se o bis subiu, se o bis manteve, ver os valores, o custo, ele não precisa ver aquele report de Profit and Loss, é importante. Existem 2 contabilidades, não sei se você sabe disso. São 2 contabilidades. Uma é a real e a outra é a fiscal. A real é uma coisa, a fiscal é outra coisa. Conversa com o seu contador e peça para ele explicar, né? Senão a gente vai entrar para um campo aí, eu até vou falar um pouco disso, relativo a income tax, daqui a pouquinho. Então, você está provando ou mostrando como que é o seu negócio. Como que você administra o seu negócio. Ele pode ver um potencial muito bom, mesmo que não seja aquela estupenda coisa, né? E resolva investir. Porque ele já tem estrutura
E para ter, chegando no nível de uma estrutura boa, estrutura que já roda, o próximo passo é expansão. E nesta expansão, você pode atrair pessoas para investir. Não estou falando investidores de altíssima capacidade. Não, pessoas, os próprios funcionários, inclusive. As companhias aqui na América, ao invés de pagar um excelente e altíssimo salário, tem um salário e também uma participação, além de alguns benefícios, né, que isso não é por lei, não, isso é vontade. É a estratégia da empresa para manter os bons empregados. Porque empregado bom custa caro, manter ele. Ensinar, preparar, o que estiver pronto. Porque se ele vê que ele não tem oportunidade, ele pipoca para fora. Ainda mais hoje, que o cara está lá no computador já está aplicando para outro lugar. Isso custa, porque a hora que entra um funcionário, você tem que ensinar tudo de novo. Então você vai montando uma cadeia, vai montando uma estrutura. Aí a pessoa está vendo os contratos assinados, está vendo a prova de que aquele é um business que funciona. Tem contrato assinado, tem um CRM controlando, que manda e-mail, que tem portal, que a pessoa pode fazer um reporte, ela própria, dos invoices anuais para fazer o income tax dela, emite, tem 99, emite, WQ, emite, um monte de coisa. Daqui isso é a parte do contador, né? Mas tem alguns softwares que já fazem assim também. Reportes para análise, análise de custo. Então, está vendo que tem uma estrutura ali. E que poderia melhorar, inclusive, porque às vezes você está struggling, né? Está apertada e não avança porque não tem por algum motivo, né? Ou o business começa a andar e você tem a oportunidade de expandir. Sem tudo isso, não expande, né? Você vai ficar louco. Não adianta ter 3 mil clientes. Como é que você controla isso? O cara paga a hora que quer, não lembrou, o cartão. Acontece, né? Aconteceu de uma cliente e no lugar lá, deram a chave lá, eletrônica errada, mas o cartão foi descontado direitinho. Porque senão você fica na armadilha de receber o dinheiro só quando for trabalhar. Como é o caso de house cleaner e o caso de helper não, né? Mas o caso de house cleaner. Se você não for, não recebe. Não, tem que receber mesmo que não for. Que não for, vamos dizer assim, por culpa sua, né? Culpa de alguma intempérie, de algum motivo de força maior, né? Então, contratos, registro de clientes, usar CRM agrega valor ao business, agrega condições ao business. E agora, como tem no cleanlegal.s, tem implementação de IA para ajudar a ser um outro braço direito. Imagina agora que você tem 2 braços direitos a conduzir o negócio, mesmo que tenha funcionado. Então, este é um business que está caminhando para o sucesso, para ter sucesso. Que eu falo crescer. Você tem casas, vou fazer uma série aí, não vou fazer agora esse ano não, mas já em janeiro já vem, que é exploração, os nichos, o título é Os Nichos para Explorar do Cleaning Service. Que é uma infinidade de coisa e cada um tem uma particularidade, tem um tipo de cliente específico que alguns resolvem fazer só aquele nicho ou fazer lá do jeito lá. Deixa eu falar no vídeo, né? Então, não caia na armadilha de ficar apenas com as coisas na cabeça, no caderno. Qualquer coisa que você controle simplesinho, não caia na cabeça. Entra, Jefferson, eu não tenho, não conheço isso, realmente eu não tenho experiência dessas coisas. E a gente está aqui para isso. Cleanlegal.s é uma mentoria que anda com você, não é um pacotão lá naquele plataforma de curso que você compra, faz aquele grupão na plataforma lá de verde, né? Fica aquele negócio de perguntar isso, perguntar aquilo. Não, é para acompanhar você no dia a dia, durante 24 meses. Nossa, tudo isso, né? Você quer ficar o business um dia? O business precisa ter uma série de envolvimento, né? Então, aproveitando, eu estou falando aqui, eu recebi um e-mail, não, uma mensagem de uma pessoa que trabalha com accountant, né? Um contador, e ela mandou aqui algumas coisas, nós estamos no final do ano, estamos no mês de dezembro, já.
o primeiro dia do mês de dezembro de 2025. Estamos a 30 dias do final do ano de 25, né? E aí, eu vou passar aqui para ela, ela disse aqui 8 dicas para que você se prepare. Hoje é o dia que você dá o primeiro passo para se preparar para o tax season. Nossa, já tem tanta coisa para fazer. Welcome to the business world. Você tem que fazer. Chama seu marido, põe ele na fogueira também. Ou, se você é o marido que faz, põe na fogueira. Pede ajuda para as crianças. Ou liga para cá e a gente ajuda e vai. Então ela disse aqui, o nome dela é Simone. Ó, já deu 1 hora de vídeo aqui. O nome dela é Simone Accountant. Eu posso passar, se alguém quer. A gente tem 3, 4 parceiros aqui de contabilidade. Tem um em New York, tem um aqui na cidade, tem outro na outra cidade mais próxima. Então, você pode chamar aqui que a gente indica eles, tá? Acabei de falar, a primeira dica é fazer o apuramento já. Você já tem que chegar nesse período com o software de CRM, você já sabe quanto que entrou até ontem, até o último dia do mês de ontem. Depois você vai fazer apuramento, não, né? Apuração, né? Do mês de dezembro. Você precisa estar já com a contabilidade pronta, tá? Pronta, encaminhada. Então, uma das coisas, deixa eu ver o que ela falou aqui. Você precisa saber quanto que gastou e quanto que faturou. Em números, né? Controlando através do CRM. O CRM também, dependendo do software, você pode usar 2 ou 3 softwares. Tem um para fazer invoice, tem outro que é CRM, o CRM faz invoice, joga lá, um controla o outro, eles são conectados, né? E tem também o Book, são 3 softwares que você vai ter que usar, né? Aí você consegue ter esses números na mão, já começar a ter esta situação. Você não vai chegar no final do ano e começar a apurar um ano inteiro, você não consegue. Ok? Então você tem que saber, já vai fazendo download, já começa a fazer o download dos statements do banco, do business seu. Então você abre um folder, uma pastinha, accountant, personal account, personal, business, põe lá, mês a mês, ou mês a mês, 01, 02, 12, nos 2, vai salvando, tudo que tiver, já era para fazer, janeiro, você vai fazer, mês a mês você vai fazendo para não acumular no final do ano, né? Ela dá uma dica aqui para acelerar gasto. Você tinha coisa para fazer, o ano que vem você já faz agora. Material para repor estoque, comprar alguma coisa que precisa comprar o ano que vem, procura ver e antecipa. Por quê? Porque isso vai trazer mais custo, tecnicamente, para a contabilidade, para nível de income tax. Vai trazer mais despesa, trazendo mais despesa, baixa o lucro em números, né? E aí vai dar menos imposto, né? Da mesma forma, estou olhando aqui, né? O que puder retardar de invoice, retarda. Por exemplo, você tem invoice para entrar dia 20 de dezembro. Você joga ele para... Vou emitir em janeiro. Se conseguir, ótimo, não. É para poder dar uma reduzida nas taxas, né? Então, você aumenta a despesa, diminui as entradas, né? Uma dica, sim, que também é preciso lembrar disso, tá? O seu negócio, o seu business, não é vinde a mim e vosso reino nada. Você precisa entender, principalmente nós como imigrantes, que você deve contribuir com a sociedade que você vive, localmente. Ok? Aqui a gente faz 2 orientações. Você pode ajudar o St. Jude Hospital, que é fazendo doações monetárias e de algumas coisas. Liga lá e pergunta se precisa de alguma coisa. Eu tenho aqui uns computadores, posso doar? E documenta. Tudo que for feito de doação é documentado. Isso entra na contabilidade, tá? Então procura, nós fazemos, orientando você a fazer o St. Jude Hospital, mantendo a globalcare.org, a fazer doações. Temos também o learnedfoundation.org, que é conduzido pela um grupo aqui lá em Massachusetts. O nome da fundadora é Karira Ramos, e eles patrocinam crianças no Quênia
para a escola, não fica na comida, não é ajuda assim não, é para colocar as crianças na escola, dar suporte para essas crianças no Quênia. Você pode visitar stjude.org, stjude.org, mantenaglobalcare.org, learnitfoundation.org, do jeito que eu estou falando. E visita os sites. Temos também um outro que está entrando, que é Capta Ajuda para o Brasil, que é aboaf.org. Também então você pode doar, ou para a sua igreja, você faz uma doação para uma entidade de caridade na região. Então você tem que contribuir. Então não é vinde a mim, volta a isso faz com que você tenha benefícios fiscais, tá? Não se esqueça que se você tem empregados, como você não tem ainda, se você não tem, você vai ter que fazer isso. É a época de fazer agora. Empregados informais, a carga de imposto cai na sua mão, no seu bolso, tá? Os empregados precisam ter o W-9 assinado para a emissão do 1099. Você faz isso agora, ok? Que vai deixar para a janeiro que não vai acontecer nada, você não vai conseguir. Você não consegue fazer o W-9 com ele lá. Então você precisa fazer o 1099, prova que você pagou alguém. Ele não é seu empregado. Ele é um terceiro, ele que se vira com as taxas, né? Uma coisa importante é reservar uma parte do dinheiro para fazer um 401k, aposentadoria, pode ser pensão privada, aposentadoria privada, que é a 8ª situação. O governo dá incentivo de dedução. E também, que é o caso nosso aqui, a gente pode emitir os invoices para você do que foi feito de marketing. Apesar de que quando a gente faz todo o serviço de marketing, esse serviço de marketing que a gente faz é tax deductible. O que você comprar do Cleaner Legal, você deduz nas taxas, porque é emitido invoice. E é material de ensino. Então você pega os invoice e deduz nas taxas que tem que pagar. É mais uma ferramenta que o governo incentiva para você adquirir. É como se ele estivesse pagando uma parte para você, para incentivar você a comprar educação ou fazer marketing. Então, o nosso trabalho aqui da gente é classificado para que você, de uma forma que você faz tax deductible. Entendeu? Então, quem deu essas dicas foi a Simone Amorim, tá? Se alguém precisar de ajuda, fala comigo, tá bom? Então, o que mais? Acho que é isso, né? Então, essa situação de você ter documentação, CRM, o agreement tem que ser, os modelos que tem dentro do Cleaner Legal são os mais comuns voltado para o Cleaner Legal. Ele tem espaço lá para você modificar, ok? Já foi revisado, mas ele de uma forma genérica. 90% do que precisa ter um agreement para cleaning serve estar lá. Se você fazer contrato com um commercial cleaning, então você precisa detalhar para não ter problema, porque senão fica aquele negócio, não, você não falou. Quando você faz esse contrato de boca, não está expresso. E você não prova que fez. Vai cair naquela situação, eu falei, eu não lembro, então já que eu falei, eu vou cumprir. Para você continuar tendo uma reputação. E se você não tomar cuidado, muita gente pode se aproveitar disso e ver o que você... Ele fala, já sei, ele começa a entrar na sua mente, já sabe o jeito de você trabalhar. Então você já tem que mostrar a regra quando inicia. Se você der mole, é naquele nível que a pessoa vai tratar você. Você está careca de ver isso, né? Careca de ver. Vender serviço na base de, eu estou precisando, eu vou aceitar qualquer coisa. Até você começa fazendo assim, pode ter um ou outro, você pode contar que isso vai dar dor de cabeça até o final, até o dia que você largar dele, mas é a maneira de começar, porque dinheiro precisa fazer, né? A gente entende isso, sabe? Ter um negócio exige força, saúde, também cuide da sua saúde, pare de comer aquele monte de coisa com açúcar, pare de comer aquele monte de coisa de carboidrato, né? Que só faz mal, beber aquele monte de suco, beba água, e também água alcalina, cuide da sua saúde, cuide da sua pressão, cuide do açúcar no sangue. São duas coisas que realmente consome por dentro e não está sabendo. Não dá para perceber. Você fica